Olá, 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 seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você a minha visão, a minha percepção a respeito de algo que eu achava, por muitos anos na minha vida eu achava que isso não fazia parte de mim. Até eu começar a fazer um mergulho muito profundo na Matrix e perceber que isso fazia muito parte de mim e que eu estava muito iludida achando que eu estava curada em relação ao consumismo. Tem até uma amiga minha que ela fala pra mim assim que ela acha admirável o quanto eu não sou nada consumista. E eu achava o máximo ouvir isso, né? Realmente eu não sou consumista, eu sou bem minimalista, eu sou uma pessoa assim que eu não me importo com isso. Eu tô de boa em relação a esse termo, estou curada em relação a isso. E aí, ultimamente, né, nesses últimos dias, eu ando refletindo muito e percebendo que sim, eu sou consumista. Eu sou muito consumista. E eu percebi o quanto isso é um tiro no pé. É uma coisa assim muito agressiva que a gente faz com nós mesmos. É uma violação do eu, uma violação da vida. Se manter nessa frequência de consumo. O consumo é uma das maiores ferramentas que o sistema tem de aprisionamento, de condicionamento, de lavagem cerebral. É o consumo. Então é criada toda uma manipulação muito tempo, vem sendo criado todo esse sistema de consumo para que a gente se mantenha aprisionado e iludido perante a própria vida, perante a força da própria vida. Então, se a gente para pensar, vamos pensar assim uma coisa totalmente fora da caixa, né? Nós vivemos dentro de um planeta que é orgânico, é um planeta que ele é natural, um planeta que tem uma inteligência, um sistema e uma consciência própria. Esse planeta, ele é extremamente conectado com todas as formas de vida, porque na verdade todas as formas de vida que habitam este planeta habitam o planeta porque se adaptam às condições do próprio planeta. Então, para que uma espécie se mantenha viva dentro do planeta Terra, essa espécie ela tem que se adaptar ao ambiente. Não é o planeta que se adapta à espécie, é a espécie que se adapta ao planeta. E o planeta, ele tem uma inteligência que é surreal, de inacreditável, do tanto que é incrível. É pura magia essa inteligência, ela realmente é uma inteligência cósmica. Então a gente vive nesse planeta. E esse planeta por si só, ele já possui todos os recursos, tanto que tudo que a gente consome atualmente através do capital, do sistema capital, tudo que a gente consome vem da Terra. Então, tudo que a gente tem na nossa casa, que a gente compra, nossa roupa, nossa comida, nossos produtos de maquiagem, casas, ferramentas, transporte, tudo vem da natureza. Tudo vem desse planeta. O planeta está fornecendo o tempo todo. Então, certo, né? Entramos numa linha de raciocínio aqui, pensando fora da caixa. Se o planeta, naturalmente, ele me provê tudo isso, por que eu preciso de um intermediador para possuir recursos desse planeta que abundantemente está entregando recursos? Aí nós entramos no sistema capital. Então, o capital, ele é um intermediador entre o recurso abundante e gratuito do planeta e a entrega que você tem. Então, existe esse intermediador, né, que é o dinheiro. E aí, as pessoas trabalham em prol do dinheiro. O dinheiro se torna um intermediador entre isso.
E aí as pessoas usam todas as suas capacidades, suas inteligências para desenvolver e criar ferramentas, trabalho, serviço, produtos, em prol do dinheiro para servir as pessoas. Então a sociedade inteira, um precisa do outro, então nós precisamos um do outro, porque eu tenho habilidades que você não tem, então a gente troca as nossas habilidades. Eu crio coisas que você nunca nem pensou na sua vida e você faz o mesmo, então a gente troca as nossas criações, mas para que haja troca entre aquilo que a gente pega da terra, transforma num produto ou num serviço e entrega para outro ser humano em prol de um crescimento social, coletivo entre todos nós, todas essas transações é feita em prol do capital, em prol do dinheiro, em prol da moeda, porque existe todo um sistema que criou isso, existem pessoas que são muito espertas, que foram lá e criaram isso, existem pessoas que maquinaram tudo isso em prol de uma manipulação, de uma lavagem cerebral, de, enfim, ferrar com a vida dos outros, porque tem uns que precisam ser maiores do que os outros, né? Como eu citei, são os espertões, então eles são espertos demais para viver trocando com os outros, então eles têm que ser mais. Então, aí criou-se tudo isso e nós estamos aí imersos dentro desse capital já faz tempo que a gente tá aí. Ok, tá bom, né? Aí a gente nasce e aprende que é assim. E aí a gente vai crescer, vai desenvolver e tal. E todo o sentido da vida tá no capital. Então, você tá lá desde a escola, quando você entra no fundamental, quando você entra no ensino médio, você já começa a ouvir ali das professoras, já começa a falar. É porque você tem que ir bem na escola, porque você tem que arranjar um bom emprego, porque, né, quem tira notas melhores consegue empregos melhores, porque você tem que fazer uma faculdade, porque... Então, assim, todo o desenvolvimento da vida, ele é baseado no capital, no quanto você vai ganhar no futuro, a profissão que você vai ter, o quanto essa profissão é uma profissão digna dentro desse sistema, o quanto é uma profissão que tá, né, que você é maior do que os outros, em prol desse capital. Então, quanto mais a profissão for importante, mais você ganha, quanto mais a profissão for, assim, considerada não importante, né, porque consideraram que ela não é importante, então você ganha menos. E aí fica todo mundo preso dentro desse limbo. Isso é um limbo. O que move tudo isso? O consumo. Porque então a gente tem que consumir para o capital girar. Para o capital girar, tem que estar todo mundo consumindo. Então eu preciso do seu serviço, eu quero, eu necessito. E aí começa a vir essa avalanche de informação, de manipulação a partir desses marketings, trazendo isso, né? O quanto nós precisamos das coisas. E aí, como eu disse, né, no começo do vídeo, eu achava que eu era uma pessoa livre disso. Nossa, eu não preciso de nada disso. Eu sou minimalista, eu tenho só o que eu de fato necessito. De resto, eu tô de boa, eu tô tranquila. Mas aí eu comecei a perceber que eu não tava, não. Sabe quando eu comecei a perceber? Quando eu comecei a me questionar, por que eu não consigo guardar dinheiro na minha vida? Por que toda vez que eu recebo um dinheiro, ele acaba? Tipo, acaba. Mas eu não compro nada. Porque eu, né, não compro nada. Eu não sou assim, ganho dinheiro, vou comprar uma roupa, vou andar na rua, nossa, vou comprar isso. Não, eu tava tranquila. Mas eu comecei a perceber para onde que estava escapando o meu dinheiro. Primeiro ponto, comida. Eu sou a pessoa que gasta tranquilamente em comida. Eu vou ali tô com vontade de comer uma besteirinha, vou ali no mercado. Aí eu vou lá no mercado, gasto lá R$50 comprando salgadinho, bolacha, só besteira. Aí comecei a perceber. Falei, nossa... Calma aí, que eu achava que eu tava curada, mas eu percebi que eu tô presa eu fui amarrada, tô amarrada aqui dentro do degrau mais básico que tem. O degrau nível 1, assim, que é comida, alimentação, sobrevivência a nível hard.
Comecei a perceber. Aí fiquei consciente, falei, então eu vou ficar mais atenta aos meus pensamentos. Porque, olha, o pensamento, ele é uma coisa incrível. É muita informação. Tem coisa que você pega na hora. Mas tem coisa que você escuta uma vez, escuta duas, escuta 1000, escuta 100.000. E um dia você percebe que você pensava naquilo. Então, ali, constantemente você tá se relacionando com aquele pensamento, mas você não tem consciência sobre ele. Ele é consciente, porque se você estiver conversando com alguém e a pessoa citar isso que você pensa, aí você vai falar, nossa, eu penso assim também. Ai, sabe que eu já percebi isso? Ai, sabe que eu já peguei isso sobre mim? Mas é aquilo, morreu no assunto, continua ali no segundo plano. Só como uma mensagem subliminar que você vai ouvindo, mas não vai tomando consciência sobre aquilo. Então eu comecei a ficar atenta. Eu preciso ter mais atenção no meu pensamento. Porque toda ação que eu tenho, primeiro eu pensei nela. Primeiro ela foi criada aqui, nesse plano psíquico. E depois eu tomei uma ação mediante a essa informação que já está ressoando aqui. É uma frequência que eu estou acessando. Vou ficar atenta. E aí eu comecei a ficar mais atenta. E pasme, eu percebi que eu gasto dinheiro o tempo todo. Eu gasto dinheiro antes de ganhar o dinheiro. Então, o que acontece? Tô lá, vou receber meu salário mês que vem. Aí já tô pensando o que eu vou fazer com esse salário. Aí já tô pensando o que eu vou pagar, o que eu vou comprar, o que eu vou fazer, o que é isso, o que eu vou... Enfim, sempre tem um destino. O dinheiro, ele sempre tem um destino. E ele sempre tá indo para um lugar onde, não, mas isso é necessário. E aí quando eu começo, aí quando chega no outro mês, que aí eu vou lá e gasto todo o meu dinheiro, aí eu olho e falo assim, meu Deus, mas onde que eu gastei isso? Aí eu vou ver lá, comprei uma pizza, comprei sorvete, eu comprei não sei o quê, porque como eu falei, né, no meu caso, eu gasto muito com comida. Então aí eu começo a ver assim, o quanto eu fui consumindo, e não criei o que estava dentro dos meus planos. Então eu tenho planos, eu tenho projetos de vida, eu tenho coisas que eu de fato preciso construir, como por exemplo, a minha casa. A minha casa, eu preciso comprar o meu terreno, depois eu preciso de determinados materiais, eu preciso de determinadas coisas, então eu preciso construir algo que de fato ali é necessário para que eu possa desfrutar desses recursos naturais, como eu falei, né? Então, se você não assistiu outros vídeos meus falando sobre a minha pretensão de vida, né? A minha pretensão é construir uma casa de bioconstrução. Então, tô olhando para isso, esse é o meu projeto de vida, eu vou construir a minha casa, é meu próximo passo, porque eu quero que a terra me provê, eu quero ter essa relação com a terra, essa relação com ciclos naturais, essa relação com os ciclos da natureza. Então, o meu alimento, eu quero que venha desse lugar de forma natural, eu quero ter essa vida onde eu tenho água com riqueza, com abundância, sem necessitar desse sistema, dessa metrópole, de toda essa questão, né? Não é sobre negar, tipo, eu vou negar isso aqui e vou virar bicho do mato, porque isso também eu sinto que isso é uma ilusão, mas é sobre me relacionar com isso de forma equilibrada, prevalecendo o eu, prevalecendo minha alma, prevalecendo minha vida. Porque a minha vida é natural, a minha vida ela é abundante e ela segue nesse curso orgânico. Então eu tenho esse projeto para investir, mas aí quando chega no final do mês eu gastei o meu dinheiro. Eu gastei com coisas que não me enriqueceram no sentido de saúde, não me fizeram caminhar mais um passo diante do meu sonho. Não me fizeram chegar a lugar nenhum, só me fizeram continuar presa nesse limbo do consumismo. Então é isso, né? Eu vim aqui trazer um pouco para você a minha experiência de perceber que sim, eu sou consumista e de que o consumo, ele é uma coisa muito nociva. Muito, muito, muito nociva. Às vezes parece que é só uma bobeirinha, sabe? Parece que é só uma coisinha.
Mas quando a gente começa a analisar a fundo a nossa vida e analisar a fundo, inclusive, as nossas maiores dificuldades, as nossas compulsões, as nossas doenças, as nossas melancolias, as nossas, enfim, doenças no geral, a gente percebe que essa ideia da sociedade, essa ideia do capital que é vendido para nós, ela é extremamente corrosiva, ela é extremamente corrosiva, ela corrompe a nossa alma, ela corrompe a nossa existência, porque aí a gente sai do eu e passa a viver a vida do outro, que é a vida do social, da sociedade, que é uma vida de comparação, é uma vida fútil, é uma vida esdrúxula, é uma vida compulsiva, é uma vida violenta. E aí a gente, sem perceber, tá vivendo aquilo. Aí começa a viver esse monte de diálogo e discurso político, defendendo um, defendendo o outro, defendendo um polo, defendendo outro polo, mas sem perceber que os dois polos vivem em nós. E aonde que está a dificuldade de cada um dos polos dentro das minhas ações? E aí eu começo a mergulhar nessa individualidade. Não existe salvação coletiva, não existe nenhuma possibilidade do coletivo se harmonizar, se ajustar, se cada um dos indivíduos desse coletivo não passar pelo seu processo de individuação primeiro. Porque a gente acha que é só nascer, seguir o curso da vida, dentro dessa vida que eu falei que é um molde social, né? Então segue o que a família está falando, segue o que os professores estão falando, segue o que o prefeito, o presidente está falando, segue o que a manada está falando, e não olha para si. Não existe como transformar o coletivo se cada um dos indivíduos não transformar a si próprio. Porque se você começar a olhar para você, para os seus próprios processos individuais, para as suas próprias distorções da realidade que você enxerga, que você vive, você começa a analisar e perceber o quanto tem a fala do outro e que você está sendo ordenado a partir daquilo que as pessoas disseram para você fazer, se você começar a entrar nisso, você vai perceber que é complexo. A vida humana, a existência, ela é complexa. A existência de cada individual, ela é extremamente complexa. E não adianta a gente querer entender ou corrigir o outro sem o reconhecimento de que existe uma complexidade por trás disso, uma complexidade enorme por trás disso. Então, quando a gente começa a viver com consciência o nosso processo de individuação e começa a perceber que todos esses discursos que a gente põe o dedo e fala assim, isso é horrível, isso é péssimo, isso eu não gosto, isso não deveria ser assim, isso tá errado, isso tá certo, lá, e perceber que esse dedo assim, que a gente fica apontando é o dedo que na verdade está apontando para nós mesmos, e aí a gente começa a perceber que a gente faz o que a gente nega, não no mesmo nível, né? Não do mesmo jeito, não é igual, mas é semelhante, aí a gente começa a entender que é complexo. Tudo que a gente vive dentro dessa sociedade e a vida de cada uma das pessoas dentro dessa sociedade é complexo. E a maior libertação que tem é a morte. É morrer. É a forma de se libertar, é morrer. Mas para que essa morte ela seja uma libertação, você precisa passar pelo seu processo de individuação ainda em vida. Porque se você morrer sem se individualizar, sem se compreender, se analisar e ir a fundo dentro de você mesmo, se autodesconstruir, você vai morrer e vai continuar dormindo. E ainda vai ficar com raiva de ter morrido. Vai falar, que horrível que eu morri. Nossa, péssimo isso. Eu queria ter vivido para sempre.
Então, quando você passa por esse processo de individuação, dando o seu melhor para o coletivo, fazendo o seu melhor para que outras pessoas também percebam que, cara, isso daqui é só uma existência. É só uma existência, não, é só uma vida, é uma experiência. Tem prazo dentro dessa vida, mas que a maior libertação para, de fato, uma evolução, ela tá na morte, aí as coisas ficam mais leves, né? Isso não significa que, por exemplo, eu tô compartilhando isso com você, isso não significa que eu cheguei nesse lugar. Que eu tô assim, ai, nossa, entendi tudo, tô perfeita e eu tô aqui te passando o que eu aprendi na minha vida, siga e faço o mesmo. Tô compartilhando experiência com você. Mas ainda falho, né? Ainda tô no meu processo de individuação, eu tenho apenas 32 anos, então eu tenho muita coisa que eu ainda pretendo viver. Mas estar nesse momento com essa consciência que eu já tenho hoje me faz estar em contato com algo que é incrível e que é extremamente sutil, que é a magia da vida. A vida, ela tem um potencial mágico que é indescritível. Não dá para descrever a relação com esse tipo de magia. Só dá para viver. Só dá pra viver. E assim, por mais que eu tenha os meus processos individuais que eles sejam difíceis, mas olhando assim pro geral, eu me sinto ótima, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu não tenho problemas com relacionamentos, eu tenho dificuldades em algumas coisas com algumas pessoas e mais diretamente, outras menos. Mas, assim, conflito de relacionamento, inimigos, ódio, raiva, pessoas me atacando, eu atacando pessoas, isso não existe na minha vida, porque é banal, é totalmente banal. E é isso, trouxe aqui um pouquinho, compartilhei bastante coisa com você, espero que tenha te ajudado de alguma forma e a gente se vê em outro vídeo. Tchau, tchau!